Bom dia! Bom dia, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse mês de maio. Nesse ano que tá bem movimentado, né? Tô arrumando aqui enquanto vocês vão entrando. Pra gente conversar sobre essa energia do mês. Bom dia para quem tá entrando. Vamos ver aí, né? Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu ando sentindo. Nesse ano, na verdade, né? É um ano 9 que todo mundo tá falando, né? Que é um ano de encerramento de ciclos. E pra mim, pelo menos, né? Não sei pra vocês, e aí? Vocês comentem aí pra mim como que tem sido isso pra vocês. Mas pra mim, cada mês é um encerrar de ciclo diferente, né? Então, mês passado era um mês de estrutura, né? Mês 4 de estrutura, de mudança, e veio muitas mudanças aqui também, de coisas daquilo que não fazia mais sentido para nossa estrutura familiar, estrutura profissional, tudo, né? E isso veio mudando no mês passado. E aí agora, esse mês, mês 5, né? Um mês que no tarô é a carta do Papa ou do Hierofante, né? E o Papa fala muito sobre questões morais, sobre espiritualidade, sobre contratos, né? Contratos tipo casamento, contratos também pode ser de trabalho, né? E aí vamos ver, né? Será que maio vai estar aí trazendo isso para nós? Então veremos, né? Veremos. Então vou começar aqui. Vocês que vão entrando, vão sentando, né? Pegando o seu café, o seu chazinho. Eu adoro chá, então já tô com o meu chá de hortelã aqui pra gente conversar sobre maio, né? Vamos ver o que tem nesse mês para nós. Me contem aí quem tá por aí, quem tá entrando, quem já entrou. Como é que tá? Como é que tá se sentindo, assim, esses movimentos, de modo geral, nesse ano? Né? Tanto mês passado, esse mês tá começando agora, né? Mas estão sentindo muitas mudanças, não estão sentindo? Como é que tá aí para vocês? Que aqui, cada dia é uma mudança diferente, mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos lá, então a gente já começa com as Marias, falando sobre organização. Vamos ver. Viemos dançando e cantando limpar o seu campo de energia, limpar os cantinhos mais escondidos da sua casa interna, abrindo as cortinas e deixando a luz entrar. Vamos remexer em algumas estruturas, mas confie em nós, temos sabedoria e discernimento para trabalhar com a sua alma, no sentido de abrir espaço interno para o novo que está para chegar. Engraçado, né, que isso é uma coisa que a gente vem conversando, né, de abrir espaço para o novo chegar. Somos uma equipe de mulheres sábias que vivenciaram muitas situações nessa dimensão e agora se dedicam a ajudar no fechamento de ciclos da alma, liberando lugares e seres aprisionados por momentos dolorosos ao longo do tempo. Obrigada por nos dar espaço a esse trabalho que movimenta nossos corações. Lhe deixamos com um cheiro de roupa limpa
e sensação de casa organizada. Rodamos nossas saias e seguimos para uma nova missão. Então, já começamos, né, entendendo que, como eu estava falando, né, mês passado seguiu nessa pegada de estrutura e esse mês ainda vai mexer um pouco com as nossas estruturas, vai pedir de nós organização, como as meninas trouxeram aqui na Carta das Marias, e para que a gente olhe, né, para aquilo que não está mais funcionando, para aquilo que não tem uma serventia na nossa vida, para que a gente consiga desapegar, soltar e abrir espaço para o novo. Então, quem viu o decreto de maio que eu fiz, acho que no dia 1º mesmo, falando exatamente sobre isso, né? Sobre a gente abrir espaço para o novo que vai chegar. E aí aqui, no fundo do mastro, vem harmonia, falando de curadores de corpos e de almas. Depois vem soltar e cuidar de si. Vem a sequência aqui de cartas. Então, eu acho que está tudo muito conectado, né? Essa organização que vai com certeza nos trazer harmonia, porque quando a gente se abre para as novas oportunidades, quando a gente solta aquilo que não faz mais sentido, a nossa vida começa a entrar em harmonia, né? E sim, a gente precisa soltar, né? Soltar, desapegar isso que não rola mais. Então, começamos assim já, né? Já começamos assim, com tudo, né? Então, que a gente consiga revisitar esses lugares, né? Que a gente consiga olhar para esses lugares desafiadores, para que a gente solte e abra espaço para o novo, porque, gente, esse ano é assim, o que não faz mais sentido vai sair, não vai ficar, não tem mais como, já deu, sabe? Então, eu estava até conversando com uma amiga ontem e eu estava falando exatamente isso para ela. Às vezes a gente acha na nossa mente que isso aqui é bom para nós, mas a realidade começa a se movimentar e dizer, não, isso não faz mais sentido. Tu acha que isso faz sentido, mas isso não faz sentido. E aí isso começa, ó, as movimentações começam a acontecer, as situações começam a te pressionar para te fazer um movimento contrário a isso, ou um movimento diferente disso. Às vezes não é nem contrário, mas é um movimento diferente, né? E sim, não é algo que a gente precisa praticar, né? Não é algo fácil, mas é algo possível, né? A gente vai praticando dentro daquilo que a gente pode, que a gente consegue. E aos poucos as coisas vão se encaixando, né? Então vamos ver mais, né? Vamos ver mais o que a gente espera de tudo isso, onde que vai mexer tudo isso, né? Vamos ver para onde essa corda vai puxar, né? Vamos ver. A gente tem que, como eu estava dizendo, a gente precisa aproveitar as oportunidades, né?
que nos aparecem e entender o movimento que a vida está pedindo da gente. Porque aqui vem o arcanjo Ariel falando: abra suas asas. Não se detenha agora. O momento é perfeito e você está pronto para voar muito alto. Então, a gente muitas vezes acha que não é o momento, ou que não é a hora, ou que o céu, o sol, a chuva, né? A gente espera muitas vezes por um momento perfeito para fazer alguma coisa, mas não existe o perfeito, né? Existe o agora, existe o que é possível dentro da realidade que a gente tem. E a gente vai fazendo e construindo esses movimentos dentro dessa realidade. Então, a gente acaba se sabotando, né? Quando a gente espera o momento perfeito, a hora perfeita, a situação perfeita, né? E acaba não fazendo. Então, vai ser um mês que vai pedir da gente esse olhar, né? Que a gente olhe para o agora e veja o que eu posso fazer agora com isso que eu tenho agora. Não com o que eu vou construir lá na frente, porque o que eu vou construir lá na frente é o que eu vou construir ainda, eu não tenho. Então, não adianta eu querer tá lá, se eu ainda tô aqui, né? Não adianta eu estar no início, no primeiro passo da minha jornada, querendo estar no último degrau da escada, sabe? Não dá. A gente tem que fazer um caminho, um processo, e é contínuo. Então, vai ser é um mês muito espiritual também, né? Porque o Papa traz essa energia da espiritualidade, da conexão, então talvez isso tudo também vá mexer com vocês, né? Como a gente está num ano 9 de fechamento de ciclos, né? Então talvez vocês se questionem, não sei se vocês estão tendo aí algumas crises existenciais, assim, de algumas coisas em alguns pontos da vida de vocês, né? A cada mês a gente entra numa crise diferente de algo que a gente está mexendo e mudando, né? Encerrando ciclos e tudo mais. Então, com essa energia do Papa, do Hierofante, né? Talvez vocês entrem aí numa crise existencial, né? Nos questionamentos sobre a espiritualidade de vocês, sobre a moral de vocês, de que isso também vai ser reestruturado, isso também vai ser mexido. Aquilo que não faz mais sentido para vocês dentro, né, da espiritualidade, da moralidade, dos contratos, como eu falei lá no início. E isso tudo vai tomar seu rumo para encerrar, sabe? Para encontrar o seu final de ciclo. Então, vocês talvez seja um mês que vocês olhem mais para a espiritualidade de vocês. E eu vou ficar tomando água porque minha voz tá, vocês estão vendo, né? Porque do nada eu tô falando, daqui a pouco minha voz fica taquara rachada. Mas é sobre isso. É sobre o que temos, né? É o que temos. E então olhem para esse lado espiritual de vocês, para aquilo que faz sentido, para aquilo que não mais. Vamos ver o que mais aqui que vem. Nesse mês. Bom, como eu disse, vai ser um mês que vai trazer um pouco mais de... Como é que eu posso dizer aqui para vocês? Uma palavra que venha mais concreta, sabe? Que vai exigir e que vai pedir que vocês
Olhem para vocês, olhem para a conexão que vocês têm, para a conexão espiritual, né? Seja ela que religião for, sobre como vocês olham para dentro, né? Isso vai exigir também esse autocuidado, esse empoderamento, essa segurança, sabe? Vai ser um mês que muitas coisas, né? Talvez alguns de vocês aí venham perceber alguns sinais. E aqui sinais, quando eu falo, não é sinal divino, sabe? Pode ser sinal divino para quem acredita, mas para quem não acredita, a realidade vai mostrar realmente aquilo que não cabe mais na vida de vocês. E por que eu tô falando isso? Porque aqui vem a Rainha de Paus, depois vem a carta da Torre. Então, talvez vocês tenham notícias aí esse mês que mudem um pouco a rota da vida de vocês. Mudem ou forcem vocês a mudar o prisma, né? A enxergar as coisas por outro viés. E também vem o Cavaleiro de Paus. Então, vem duas cartas de Paus, como eu falei aqui, né? A conexão, a conexão espiritual e também trabalho. Paus também é muito relacionado com trabalho. Então, aqui como é a estrutura do Papa, como é a estrutura da moralidade, né? Dos contratos, como eu estou falando aqui para vocês já desde o início. Então, talvez vocês tenham mudanças, tanto no trabalho, quanto em questões contratuais, de trabalho ou de casamento, porque o casamento não deixa também, né, de ser um contrato. Mas, e vão ser movimentos relativamente rápidos, sabe? Então, às vezes a coisa vai estar tudo muito bem, tudo muito tranquilo, daqui a pouco vem um baque, sabe? E aí quando tu vê, diz, meu Deus, como se fosse um furacão, sabe? Esse ano tá sendo muito assim, né? Vocês que estão aí assistindo, me digam se vocês estão sentindo isso também, de às vezes tá tudo bem, quando vem, daqui a pouco vem um negócio que muda tudo, ou te pede para mudar tudo, ou te força a mudar. Às vezes não é uma atitude externa, mas é uma mudança muitas vezes interna, né? Que faz com que a gente reflita sobre o que a gente está pensando, se aquele modo que a gente está, aquele modus operandi, né? Tá realmente funcionando ou se não. Porque é muito esse olhar. Esse ano, até o final do ano, vai ser assim. Vai ser assim. Cada mês a gente vai... É como se a gente tivesse... Eu vou usar a carta inicial das Marias, que a gente leu ali. Como se a gente estivesse limpando realmente. Limpando, organizando a gente internamente e, consequentemente, externamente também. Porque muitos dos movimentos que eu tô vendo, que eu tô sentindo em mim, né, na minha vida, enfim, é um movimento duplo. É o movimento externo acontecendo e o movimento interno acontecendo também. Porque é aquela história, dentro rege fora. Então, se dentro tá mudando, fora não vai mais se sustentar do mesmo jeito. As coisas vão se movimentar para mudar. Então, é por aí que a gente vai ter que começar a olhar esse mês. Então, talvez vocês se questionem sobre esse lado profissional, esse lado espiritual, essa questão moral mesmo de como que eu tô agindo e como que eu tô reagindo frente às situações, né? E vamos ver quais, né, vão ser os desafios desse mês, né? O que vem aí de pedra no sapato, né? Vamos ver. Eu não gosto de usar pedra no sapato, né? Mas é algo que
é um desafio, mas ao mesmo tempo é algo para melhorar, né? É algo para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, né, gente? Os desafios desse mês. Os desafios. Vamos lá. O que temos, né? O que temos de desafio? Bom, vou subindo aqui, porque o negócio vai descendo. Vamos lá. Já começamos os desafios aqui, ó. Rei de espadas. Já começamos assim. Antes a gente tinha uma rainha, né? Uma rainha de paus. E agora a gente vem pro rei de espadas. Então, o desafio, soltar o controle. Principalmente soltar o controle, mas o controle do... Um elástico no cabelo da minha filha no dedo, agora que eu vi. Soltar o controle. Mas principalmente o controle mental, né? O controle que a gente busca ter diante das situações e que a gente não tem na real, né? A gente sabe que isso é ilusão da gente achar que a gente controla alguma coisa, né? A gente mal consegue, às vezes, controlar nós mesmos nas nossas reações diante de algumas coisas. Quanto mais todo o resto que faz parte do universo, né? Então, isso vai ser algo que vai ser pedido pra gente, que a gente vai ser bastante... Vou usar essa palavra, tá? Cobrado, assim. Vai ser bastante testado da gente esse mês. Esse controle, esse excesso de controle que a gente tem, e esse é o nosso desafio, né? A gente conseguir soltar esse controle e confiar um pouco mais nas coisas. E aqui, confiar não é relaxar e não fazer nada. E assim, não vou fazer nada e as coisas vão acontecer. Não, né? Não é isso. É ir construindo e fazendo os movimentos possíveis dentro daquilo que dá e que se tem. Mas desapegar desse excesso de controle mental. Porque esse excesso faz com que a gente não consiga, muitas vezes, enxergar as coisas que estão à nossa volta, sabe? Então, a gente precisa conseguir ter uma clareza mental, uma calma, talvez serenidade, assim, um discernimento, né? De até onde a nossa mente vai e até onde ela não consegue mais ir, né? Então, a gente pensa, age e depois entrega, né? E espera vir o resultado. Então, olhar para isso, né? Para vocês conseguirem ir fluindo nesse mês. O que mais que vão ser os desafios? Talvez apareçam oportunidades, várias oportunidades diferentes. E aí, o desafio vai ser
vocês conseguirem discernir qual é a melhor possibilidade, qual é o melhor caminho que vocês vão seguir. E aqui talvez vá estar bem relacionado ao trabalho, tá? Porque vem aqui é o 2 de paus, tá? Então, olhem para isso, observem, não sei como que tá a questão de vocês aí no trabalho de modo geral. Se vocês estão sentindo alguma dificuldade, algum movimento desse, talvez de encerrar ciclos, de se fechar algo que não encaixa mais, né? Não faz mais sentido para vocês. Então vem como um desafio pra gente hoje, pra gente desse mês, né? A gente conseguir analisar como aqui tem uma águia, né? Eu acho que até que é um falcão, na verdade, não sei exatamente, mas ela sobrevoa tudo aqui. Então, ela tá aqui sobrevoando e olhando os caminhos, olhando as possibilidades. Então, o desafio é esse, é ter esse olhar amplo, né, da águia e, ao mesmo tempo, focado. Ele é amplo, mas estreito, né? Porque no objetivo que ele quer, ele se fecha. E aí ele ataca, digamos assim, né? Ela vai para o alvo dela. Então, a gente precisa ter esse olhar, esse mês. E entender que muitas vezes as possibilidades, elas não vão ser tão confortáveis. Elas vão exigir de nós que a gente saia da nossa zona de conforto, saia da casinha, né? Saia dessas prisões que muitas vezes a gente se coloca, desses condicionamentos, né? Que a gente acredita que esse é o melhor para nós. Como eu falei lá no início, a gente acha muitas vezes que isso que a gente está fazendo é o melhor. Mas quando a gente para e vê, ou quando a gente para e vê a realidade, os fatos do que está acontecendo, a gente começa a ver que o que está se movimentando na realidade, dentro daquilo que a gente está vivendo, está dizendo completamente o oposto. Está dizendo aqui, ó, querida, cristalinamente, realiza. Isso não está mais fazendo sentido para ti. Olha o quanto tu está desgastado. Olha o quanto tu está sofrendo. Olha o quanto tu está, sabe, remoendo um negócio que não vai mais, que já deu o que tinha que dar. Então, esse olhar que a gente também vai ter como um desafio, né? Porque muitas vezes é difícil fazer esse movimento, é difícil a gente ter esse olhar um pouco mais crítico, da gente olhar, analisar, soltar o controle, né? E conseguir analisar um pouco mais, não é nem friamente, sabe? Mas porque eu acho que não existe essa coisa do friamente, né? A gente tem que existir aqui uma troca entre o que a gente sente e o que a gente pensa. E a gente tem que também valorizar muito o que a gente sente, porque o que acontece? Muitas vezes a gente está aqui, né? No controle da mente, nesse rei de espadas aqui que a gente falou antes. O que ele está dizendo pra gente? Que a gente está aqui só no mental, só pensando. Só, meu Deus, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. Meu Deus, o melhor para mim era isso, era aquilo. Mas o nosso sentir está completamente falando, às vezes, o oposto, nas possibilidades, né? Às vezes a gente olha e diz, não, essa é a possibilidade mais racional, mais estruturada, mais segura para mim. Mas quando eu vou para o meu sentir em relação a essa possibilidade, eu não sinto coisas boas. Eu sinto medo, ou eu sinto receio, ou eu sinto falta de ar, eu sinto coisas ruins quando eu penso nessa possibilidade, né? E aí, vale a pena o preço de eu ir pela minha razão 100% e não olhar o meu sentir, né? Então, aqui, esse também é um desafio. E aí, aqui falando
nesse desafio específico que eu estava falando aqui, para os que sentirem, né, e tiverem na vida de vocês novas possibilidades aqui, em qual área seja um relacionamento, seja um trabalho, né? Como eu disse, aqui o que eu sinto é que é em relação a trabalho, essas novas possibilidades. Mas vocês adequem à situação que vocês estão passando ou passarão, né? Mas lembrem disso que eu vou falar para vocês, independente aqui da situação que vocês estejam passando, das novas possibilidades que surjam na vida de vocês, quando vocês se depararem com elas, olhem, respirem, se conectem. Pensem um momento racionalmente, analisem friamente, digamos assim, e depois sai do friamente e vai para o sentir, né? Então, fecha os olhos, respira fundo e se imagina naquele lugar, se imagina vivenciando essa nova possibilidade. Ah, Natália, mas eu não sei como que vai ser lá. A gente não sabe, mas o nosso corpo sabe, né? Então, quando a gente acessa esse lugar do sentir e a gente se conecta e respira e observa como que a gente está se sentindo em relação a pensar, né, dessa possibilidade de se concretizar, o nosso corpo ele vai reagir. Quando a gente para sentir, ele vai dar um sinal que sim ou que não, né? Ele vai dar um sinal positivo, que a gente gosta, né, de categorizar as coisas, então, positivo ou negativo. E aí vocês olhem isso, sintam isso, porque isso é um sinal para vocês, isso é uma direção para vocês. E isso é o outro desafio, é a maturidade. Esse mês vai exigir que vocês, dentre tudo isso que vai acontecer, vocês tenham maturidade. Maturidade para olhar e observar e discernir o que vocês realmente querem e o que vocês realmente não querem. E muitas vezes a nossa mente, o nosso controle mental vai dizer: esse é o caminho mais seguro, esse é o caminho mais estável, esse é o caminho mais rentável, talvez, veio essa palavra, né? Mais seguro, mas o teu corpo está dizendo assim: não quero, não é isso. Esse caminho vai dar bode lá na frente, sabe? Tipo, não, deixa isso pra lá, vai chegar outra oportunidade. Teu corpo tá dizendo, tá se sentindo mal, tá se sentindo ansioso, tá reagindo de uma forma completamente oposta ao que tu disse. E a maturidade, ela entra aí, na gente bancar aquilo que a gente sente também. A gente bancar e conseguir dizer, ó, realmente, tipo, eu não vou conseguir, eu não vou querer essa possibilidade, eu vou esperar outra possibilidade ou fazer uma outra possibilidade surgir na minha vida, cocriar e movimentar, talvez empreender, enfim. Mas fazer um outro movimento para que surja uma outra oportunidade. Porque sempre vão vir coisas para nos testar, né? Eu não sei se vocês viram, mas semana passada eu compartilhei uma frase que eu não lembro exatamente como é, mas é tipo assim, quando tu escolhe um caminho, o caminho antigo sempre vem bater na tua porta de volta, para te voltar. Mas, aí eles assim, mas não abra a porta, porque você já tomou outro caminho, né? Então, isso também é a maturidade, da gente sentir que realmente aquela porta que a gente fechou, a gente sentiu que realmente precisava fechar e agora a gente está abrindo uma nova porta porque a gente sente que precisa realmente abrir essa nova porta. E aí aqui vem
a carta dos peixes, né? Junto com essa maturidade, falando desse sentir, dessa profundidade, né? De olhar para as nossas emoções. Então, olhar para isso. E esse também é o nosso desafio, porque a gente acaba normalmente nunca olhando, né? A gente nunca acaba olhando para as nossas emoções. A gente acaba botando elas para debaixo do tapete ou de repente a gente se assusta, ai, é um negócio muito horroroso que eu tô sentindo, eu não quero mais sentir, então eu vou ali para uma festa ou eu vou ali para fazer alguma outra coisa para que me distraia, para que eu não sinta o que eu realmente preciso sentir. E aí a gente muitas vezes também toma decisões equivocadas em relação a tudo isso. Então, esses vão ser os desafios que a gente vai encontrar esse mês, né? Esses de excesso de controle, de soltar esse controle mental, de entender que a gente precisa racionalizar, mas que isso precisa ser fluido, precisa existir uma consonância, né? Uma ligação entre o que eu sinto e o que eu penso. Essas novas possibilidades, que vocês tenham mais um olhar mais amplo, olhar estreito e amplo ao mesmo tempo. Na verdade era amplo e estreito que eu queria falar, né? Então que vocês consigam ver o todo, mas também focar naquilo que vocês querem e sentir isso realmente de dentro, para que vocês consigam tomar decisões mais maduras, decisões mais assertivas. Porque senão, lembrem-se, vocês podem até decidir, né? Mas a gente está num ano de fechar ciclo. Então, se tu entrar numa porta errada, né? Vamos dizer assim, se tu seguir um caminho que não é o teu caminho, ele vai se fechar lá na frente. Porque o que não fizer mais sentido para ti esse ano, por mais que tu se esforce para não, eu quero esse caminho, eu acho, minha mente acha, meu controle acha que esse é o caminho, mas as coisas externas vão se mover, te pressionar e fazer o negócio acontecer para que isso acabe, se isso realmente não faz sentido para ti, né? Então, tá sendo assim, cada mês um pouquinho, cada mês uma destruição diferente, um golpe diferente, uma coisa, né, que a gente vai desconstruindo para reconstruir com bases mais sólidas, com aquilo que realmente faz sentido pra gente, aquilo que realmente no fundo a gente quer mesmo que hoje. Talvez vocês não saibam o que vocês realmente querem, mas dentro de vocês, a alma de vocês, o mais profundo ser dentro de vocês, ele sabe o que vocês querem. Ele sabe. Talvez vocês não saibam porque vocês ainda não conseguiram se conectar. E quando a gente começa a se conectar? A partir da maturidade, do autoconhecimento e desse olhar para esse sentir. É a partir daí que a gente começa a olhar, né, e ter mais certeza, digamos assim, do que a gente quer, né? Mas já que falamos, né, daquilo que vai ser desafiador, vamos falar também daquilo que vai ser um pouco mais fluido, né? Que vai ser um pouco mais suave. Que vai ter uma coisa suave, né? Mas deixa eu até comer hortelã. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro chá de hortelã. Agora eu tô uma velha, gente. Depois que eu virei mãe, eu tô uma velha. Fiz uma hortinha, que eu boto uns chazinhos, umas plantas, tô uma velha. Vamos ver o que tem. Vai ter de fácil. Vai ter de facilidades nesse mês de maio.
ver, né? O que vai ser fácil esse mês? Bom, vamos lá. O que vai ser fácil? O que vai ser mais fluido? É que muita coisa que vai mudar na vida de vocês esse mês, muitos desses movimentos que estão aí acontecendo, eles simplesmente vão acontecer, sabe? É tipo assim, isso é uma facilidade. Vocês não vão precisar fazer muita coisa, porque eles vão acontecer. Então, vocês só vão precisar ter olhos para ver. Apenas isso. E todos nós temos. A diferença é que a gente às vezes não quer ver, né? Mas isso vai acontecer. As mudanças vão acontecer. Então, as pessoas que não fazem mais sentido na vida de vocês vão sair. Vocês vão se afastar. Não importa o motivo, simplesmente o fato é, o corte vai acontecer. Então, o trabalho que não faz mais sentido vai sair da vida de vocês. Vai sair. Mais tempo ou menos tempo, isso vai acontecer. Então, vocês não vão ter muito controle sobre isso, né? Que a gente falou antes do controle do rei de espadas. Vocês não vão ter controle, porque na verdade a gente não tem controle. Então, vocês não terão controle sobre isso também. Simplesmente vai acontecer. Que mais? Que vai ser mais fluido, né? Também as mudanças, vocês vão sentir também mudanças no sentir de vocês, nos sentimentos de vocês. Isso vão... aqui quem já está há mais tempo, quem nessa trajetória aí, né, do autoconhecimento, se olhando para suas questões, vai começar a perceber que está mudando, né? Vai começar a perceber que algumas coisas que antes tu fazia, agora tu já não faz mais. E isso vai começar a ser mais perceptível, né? Tu vai conseguir enxergar isso de forma um pouco mais fluida, né? Mais fácil mesmo. Vai ser um mês onde vocês vão ter mais clareza sobre o financeiro de vocês, sobre mais clareza. Aqui, quando eu falo que vai ser mais fácil, né? É que vai estar mais nítido. E aí vocês vão saber de forma mais clara e objetiva o que vocês precisam fazer. Não quer dizer que, por exemplo, eu estou com a minha vida financeira, que é o exemplo aqui que eu estou trazendo, que eu estou sentindo do financeiro. Vocês vão conseguir ver isso com mais facilidade e organizar isso. Né? Então, por exemplo, estou com o meu financeiro quebrado. E aí? E aí que esse mês vocês vão conseguir olhar para isso e enxergar com mais clareza onde está o gargalo, o que vocês precisam fazer para mudar, onde está o nó, sabe? Que vocês precisam ir lá e desamarrar para que o dinheiro volte a fluir. Então, vai ficar mais claro isso para vocês. Vocês talvez aqui encontrem alguém ou quem é casado aqui, enfim, né?
até em parceria com o marido de vocês, ou com o companheiro, companheira, aqui tanto faz, tá? Vocês vão encontrar pessoas que vão auxiliar vocês também nessa clareza, né? E juntos vocês vão conseguir também fazer ficar de forma mais fluida. E uma outra coisa que vai ser mais fluida, mais fácil, né? Esse mês é um mês que vocês vão, como eu disse lá no início, né? Da energia pessoal, de vocês olharem para vocês, de vocês se empoderarem, né? Se conectarem com vocês mesmos, cuidarem mais de vocês. Então, também aqui vem essa energia de que vocês vão estar mais seguras de si em alguns aspectos, né? Porque quando a gente pensa estar segura de si, às vezes é estar segura em todos os aspectos. Não, gente, vamos ser realistas. A gente vai estar segura em alguns aspectos. Em outros ainda não. Por quê? Porque estamos trabalhando e estamos construindo. Então, vocês vão estar mais seguras de si para tomar algumas decisões. Como a gente disse lá atrás, de as possibilidades, né? Então, talvez quando essas possibilidades cheguem para vocês e vocês tenham que analisar de forma ampla e estreita, como eu falei, vocês se sintam mais seguras para decidir e escolher baseado no sentir de vocês, né? Baseado no que faz realmente sentido, do que ressoa para vocês. Então, vocês vão estar mais, sabe, seguronas, assim, para dizer assim, não, eu vou realmente por esse caminho, porque é esse caminho que está me fazendo sentir. E aqui, quando eu falo e eu trago essas facilidades, elas vão ser sutis, sabe? Às vezes não vai estar na cara. Ela vai ser uma coisa sutil. Então, talvez vocês às vezes nem consigam nem perceber essas facilidades durante esse mês. Mas talvez no próximo mês, ou um pouquinho mais para frente, ou depois que passa a situação, vocês param, observam e vocês conseguem identificando esses pontos que eu tô falando. De que foi difícil, mas em algum aspecto foi fácil alguma coisa. Não foi fácil eu tomar essa decisão. Foi fácil eu ter clareza e discernimento em relação, por exemplo, às minhas finanças, que foi o que eu trouxe aqui, e a essas transformações internas, a vocês perceberem o que vocês faziam antes e que agora vocês já não fazem mais, né? Eu uso muito uma frase que eu acho engraçada, mas eu adoro ela, que, gente, até Pokémon evolui, como é que a gente não vai evoluir, sabe? Então, acreditem, às vezes a gente não enxerga o nosso próprio processo de evolução. Às vezes é muito comum a gente não enxergar o quanto a gente mudou. Mas quando a gente para e vai analisar um pouco mais friamente, né? A gente, poxa, realmente, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Antes eu sentia isso, agora eu sinto um pouco menos. Antes eu sentia, por exemplo, muita raiva, agora eu sinto menos raiva, ou quase nada de raiva, ou às vezes eu sentia raiva sempre, agora eu só sinto de vez em quando. Isso é uma evolução, né? Então, esses momentos talvez vocês não percebam esse mês, porque ele vai ser sutil, mas algum lugar dentro de vocês vão sentir essas facilidades, né? Então, já estamos nos encaminhando para o fim. Hoje eu me empolguei, falei de monte, né? Me empolguei, mas vamos lá, o que a gente precisa... O que precisa equilibrar esse mês? A gente já falou ali, né, das nossas dificuldades, quais serão, né, dos nossos desafios e também do que vai ser fácil. Então vamos ver como que a gente consegue
equilibrar isso aí para passar o mês de forma menos, para alguns, menos traumática. Que o ano vem passando como se fosse um trator assim por cima da gente, ou de algumas coisas na vida da gente, vem destruindo tudo assim. Então, como que a gente equilibra isso aí? O que a gente precisa, né, equilibrar? Vamos lá, 9 de espadas. 9 de espadas. Vou mostrar bem essa foto, porque é pra vocês verem realmente. Vocês sabem que algumas coisas eu gosto, que o tarot trabalha com arquétipos. Quando a gente vê aquilo, aquela imagem mexe com a gente, né? Então, muitas vezes a gente tá aqui, ó, que nem essa mulher, no quarto, olhando pra baixo, triste, sozinha, chorando pelo leite derramado. E a gente esquece, né? A gente, quando fica nesse looping, a gente fica num looping eterno. Por quê? Porque a gente tá na mente aqui, a gente tá... Analogia do leite derramado. Meu Deus, o leite derramou. Nossa, e agora? Só tinha esse leite para tomar, meu Deus. Que terrível. Eu vou morrer de sede. Eu, né, fica ali naquela coisa de eu só tinha esse leite, ou esse leite eu ganhei do, sei lá, do meu pai, ou de alguém muito especial, e a pessoa fica ali se lamentando e chorando, e aquele leite vai voltar pro copinho? Não, não vai, né? Já ele já se derramou. Mas o que a gente pode fazer a partir desse leite derramado? Né? Então a gente muitas vezes fica aqui no vitimismo, fica aqui se sabotando, se colocando para baixo e né, mimimi, sabe? Nos mimimi da vida. E esquece aqui, ó, de olhar que existem possibilidades, que existem que a gente pode descer e ir para a cozinha e pegar um outro copo com leite, que a gente pode ligar para o iFood e pedir um copo com leite, mais na atualidade, assim, né? Mas que a gente pode fazer alguma coisa com isso, que a gente pode movimentar. Como eu falei lá no início, a gente não tem controle sobre os outros e a gente mal tem, às vezes, controle sobre nós. Mas o pouco controle que a gente pode ter esse pouco controle sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente vai fazer a partir do que as circunstâncias, né, do que a vida nos coloca. Porque a vida nos coloca leites derramados, às vezes, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes é no relacionamento, às vezes é no trabalho, às vezes é com os filhos, às vezes é na família, e às vezes é nisso tudo junto. Como se pegasse um balde, não um copo, é um balde de leite e derramasse. E aí? A gente consegue mudar essa realidade, a gente consegue impedir que esse leite seja derramado até um certo ponto, mas depois a gente não consegue. Se aquele leite realmente tiver que ser derramado, vai ser derramado e a gente não vai conseguir segurar. Então a gente precisa aceitar a realidade como ela é, não ficar lutando muitas vezes contra a realidade, porque a gente perde muita energia nisso. E mudar isso, ver como que a gente pode fazer diferente, com o que eu posso, o que eu tenho a partir de agora que eu posso mudar, né? Então sair desse vitimismo, isso precisa ser equilibrado dentro da gente, para que a gente consiga fazer os movimentos de forma mais conscientes possíveis nesse mês. E entender
que esse mês é um ano, esse mês não, esse ano é um ano de encerrar ciclos, ou seja, a cada mês, a cada momento, os ciclos, eles vão se encerrar e eles estão se encerrando. Então, que a gente consiga fluir nisso, que a gente não fique apegado. Aqui tem a sensação do vitimismo e do apego, porque a gente não se apega, não se iludam que a gente não se apega só às coisas boas, a gente se apega muito mais, às vezes, às coisas ruins, né? Então, a gente fica ali apegado àquilo, agarrado, e não vê que as coisas estão se encerrando para novos ciclos cheios de oportunidades. Cheios de oportunidades. Então, cheios de liberdade, cheios de fluidez, cheios de presença, de preenchimento, sabe? É de onde, aqui eu realmente me sinto bem, nesse trabalho eu faço, eu transbordo. Nesse relacionamento eu me sinto bem, me sinto feliz, seja com outro, ou até às vezes a gente sai de um relacionamento e fica sozinho um tempo para se encher de si, né? Para se transbordar em si. Então, a gente precisa equilibrar isso, né? A gente precisa. O ano 9 também, o ano 9 é o ano do eremita. Né? Eu olhei aqui agora e me veio muito essa sensação. O eremita é uma carta, eu acho que eu não vou encontrar ela aqui. Eu gosto muito do eremita desse baralho aqui. Mas ele é uma carta onde a pessoa está sozinha, refletindo e tal. É uma carta muito reflexiva. Esse ano é um ano de muita reflexão. A gente está reflexivo porque tem coisas que estão se encerrando, né? Então, eu não vou achar aqui, mas aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Ele tá sozinho ali na jornada dele, né? E muitas vezes a gente fica assim, a gente fica sozinho. A gente se isola e precisamos desse momento. A gente precisa de um momento eremita, que é o momento introspectivo da gente, que a gente olha, que a gente reflete, que a gente sente, né? Mas depois a gente precisa fazer o movimento de sair da caverna, de ir para fora, de sair do quarto, de movimentar, de pegar tudo aquilo que a gente sentiu e pensou, né, diante das situações que aconteceram e agir. Porque não adianta só a gente ficar chorando pelo leite que se derramou, né? Então, a gente precisa agir. E é isso que a gente precisa equilibrar esse mês. Essa ação, essa movimentação. E o que mais que a gente precisa equilibrar diante disso? A gente vai precisar mudar a forma que a gente pensa, a forma como a gente lê o mundo e lê a si mesmo. Então, a gente precisa cada vez mais, cada dia mais, nesse ano é sempre um convite, está sendo sempre um convite para olhar para dentro, para olhar para o autoconhecimento, para se conhecer, para se revisitar o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Porque, como eu disse antes, às vezes a gente está apegado numa forma e às vezes a gente precisa se arriscar. Aqui tava, eu fui procurar a carta do eremita e perdi a carta que estava aqui, que era a carta do fundo do maço, achei. Ó, as duas cartas que estavam no fundo do maço, do que a gente precisa equilibrar. E aqui, ó. O louco ou o bobo aqui nesse, e a carta do julgamento. Que são cartas que trazem essa energia de fluidez, de vai e faz, começa, sabe? Dá o primeiro passo. Mesmo que tu ainda
às vezes tu ainda tá aqui, ó, chorando pelo leite derramado. Mas tu pode descer pra cozinha pra pegar um outro leite, tu pode ir chorando, não tem problema, sabe? Vai chorando mesmo, pegar o leite. Não tem que às vezes a gente acha, não, eu tenho que terminar de chorar e só posso sair do meu casulo, ou do meu quarto, ou do meu... quando eu estiver 100% bem. Gente, isso é ilusão, a gente nunca tá 100% bem. Somos humanos, né? Então, às vezes a gente tá bem em uma coisa, mas tem outra coisa que tá nos incomodando. O financeiro, o relacionamento, o trabalho, a saúde, eu não sei o quê, porque a gente tem várias áreas da vida. Então, a gente nunca vai estar 100% pleno, né? Porque a gente está aqui, tá em construção. Então é ilusão, a gente se apega nisso e acaba se sabotando e a gente não faz, né? Então, como eu disse para vocês esses dias, tipo, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer dentro do mundo ideal que a gente cria na nossa mente, que o perfeito, gente, o perfeito é ter um cenário maravilhoso aqui, né? Eu ter, sei lá, o que mais que é perfeito, eu estar aqui altamente maquiada, toda chique, para estar aqui para vocês e fazer essa live. Mas, primeiro, isso não sou eu. Segundo, não é a realidade, né? Então, não sou eu. E não é o que eu posso, o que eu tenho nesse momento. Entendeu? Então, isso vai me impedir de começar? Muitas vezes me impediu. Muitas vezes me impediu de começar. Mas eu precisei revisitar esses lugares, dizer feito é melhor do que perfeito, e a gente começa, e depois a gente aperfeiçoa. E depois a gente vai vendo, quando a gente está no caminho, a gente vai vendo o que precisa ser melhorado, o que não precisa, o que a gente pode trocar, né? O que a gente pode fazer de melhor. Mas a gente começou e a gente deu o primeiro passo. Então, isso são coisas que a gente precisa equilibrar e movimentar nesse mês, né? É ter a coragem de dar o primeiro passo, de se jogar, né? Porque a carta de julgamento, ela fala que tudo que a gente plantou, a gente vai colher. Então, se tu tá plantando coisas boas, neguinha, fica certa de que tu vai receber coisas boas. Não tem como tu plantar bergamota e colher limão. Não vai. Então, se tu plantou bergamota, pode ter certeza que tu vai colher, se tu regou, né, cuidou tudo, se tu fez os movimentos para isso acontecer, tu vai colher lá na frente bergamota. Agora, se tu também não faz os movimentos, tu não vai colher nada, né? Porque tu botou a semente ali, mas tu não cuidou da terra, tu não fertilizou, tu não aguou, enfim, não fez nada. Então a gente precisa fazer os movimentos e ter a consciência de que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, mais cedo ou mais tarde, né? E por último, que eu já tô aqui sem voz, né? Já 1 hora conversando aqui com vocês. Mas, então, vamos ver então, no final de tudo, qual é o conselho final para esse mês de maio? Qual é esse mês que vem pedindo da gente várias coisas, né? Um mês onde vai ter muita movimentação do trabalho, de possibilidades, né? E aqui, possibilidades, quando entra possibilidades de trabalho, consequentemente entra possibilidades financeiras também, né? Porque trabalho está relacionado a finanças. Então, também é um mês disso, né? Mês passado foi um mês que mexeu muito com as nossas estruturas, né? Estrutura, muitas vezes, familiar, né? Da gente estruturar, embasar, para a gente conseguir construir por cima, né? Do nosso prédio, da nossa casa, baseado numa estrutura mais forte. Então, um mês que pede da gente esse olhar de organização, de limpeza no sentido de
abrir espaço para aquilo que não faz sentido e soltar, desapegar a isso. Desapegar de tudo isso que a gente se ilude achando que é o melhor para nós e no fundo não é, né? Então, qual é aí o conselho final? Os reis estão com tudo aqui. Os reis e rainhas hoje estão assim, ó, tudo louco. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. De novo, uma rainha. Só que agora a gente iniciou. Vocês lembram, né? Que a gente iniciou aqui. Eu vou mostrar que eu sou dessas. A gente iniciou com a rainha de paus. Aqui. Trabalhada na conexão, né? No trabalho. Ela veio trazendo essa energia inicial, né? Da conexão espiritual, que é um mês muito espiritual, lembra? Por ser um mês 5, que é o mês da carta do Papa. Então, é uma mulher muito... Aqui mulher, mas eu vi que entrou homens aqui também, então vocês adequem, né? Porque todo mundo tem a energia feminina, a energia yin dentro de si, mesmo sendo o homem ou sendo mulher. A mulher também tem a energia masculina. Então, aqui é essa mulher, essa energia feminina segura, conectada consigo e com a espiritualidade, né? Uma mulher que trabalha com conexão. A carta dessa rainha de paus me traz muito isso, assim, dela trabalhar com propósito, sabe? Aquilo que ela trabalha tem um propósito para ela, então ela está conectada com isso. Então a gente iniciou aqui, ó, na rainha de copas. Na rainha de copas não, ó, já dei spoiler. A rainha de paus. E agora a gente finaliza aqui, ó, uma rainha de copas. E ela tá grávida. O que é isso? São os frutos. São os frutos. É o fruto, né, daquilo que a gente faz com propósito, daquela conexão. É o fruto, esse mês, nem terminei de tirar aqui, já tô falando, mas vai ser um mês onde todas essas mudanças que vão acontecer e que já para muitos já está acontecendo, já está se iniciando, né, esses movimentos, vai ser algo que vai dar frutos lá na frente. Então, sigam, sabe? Confiem no processo. Olhem, equilibrem aqui as emoções de vocês, porque a Rainha de Copas, ela fala muito das emoções, das águas, né? Das nossas águas internas. A Rainha de Copas é como se nesse mês, aproveitem esse mês para equilibrar as emoções de vocês, porque as emoções de vocês mais equilibradas vai auxiliar em todo esse processo, no trabalho, nas oportunidades, a vocês enxergarem com mais clareza essas possibilidades que estão aí, né, acontecendo, surgindo. Então, quando a gente está bem emocionalmente, a gente consegue fazer isso de forma mais madura, mais centrada, mais equilibrada. Então, vocês vão findar maio, né? Maio vai finalizar, né? Com essa energia de junho, vocês vão poder ter alguns frutos já, talvez, né? Daquilo que vocês colheram, né?
colheram não, né? Plantaram, né, gente? Plantaram aquilo que vocês plantaram. Então, vocês vão conseguir fazendo isso. Mas para isso acontecer, né? Para que esses frutos venham, para que essas coisas realmente aconteçam, vocês precisam eu não vou usar de novo a palavra controle, porque já foi lá atrás. Mas vocês precisam equilibrar a mente de vocês, não deixar com que a mente de vocês, mais uma vez eu vou mostrar aqui para vocês enxergarem. As espadas, elas simbolizam os nossos pensamentos, né? E aqui elas estão cravadas no coração, e que simbolizam o nosso sentir. Então é isso que muitas vezes o nosso pensamento faz. Ele massacra o que a gente sente. Ele destrói o que a gente sente. De tanto que ele fica aqui, ó, PPP na nossa mente o tempo inteiro, sabe? Não, tu não é boa o suficiente, não, tu não tem que fazer isso, ou não, tu tá vendo que ele fez isso, isso, aquilo, e tá vendo que ele fez isso, aquilo, aquilo outro, e esse trabalho não é bom pra ti, e esse colega de trabalho é um saco, e, sabe? Ele fica ali, ó, te minando o tempo inteiro. Então, necessita-se que a gente nesse mês olhe para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, que a gente consiga não se deixar dominar por eles, mas que a gente consiga harmonizá-los dentro de nós, né? Fazer com que eles entrem nessa sincronia, onde eu penso e eu sinto, né? Onde eu sinto e eu penso, né? Porque como a gente falou lá atrás, o sentir de vocês esse mês vai ser muito importante para que vocês consigam tomar as melhores decisões e observar se realmente aquilo que a decisão que vocês estão querendo de fazer tal coisa realmente é por esse caminho que vocês têm que seguir. É o sentir de vocês que vai dar. E se o sentir de vocês tá minado, tá envenenado, digamos assim, pelo conteúdo mental de vocês, vocês provavelmente vão sentir coisas que não é o que vocês realmente, né, querem sentir. Porque aí o que vocês sentem, a mente de vocês fala, isso é mentira, sabe? Isso é sabotagem. Isso aqui é balela. E aí a mente de vocês faz o quê? Mina. E aí vocês começam o quê? Eu acho que realmente o que eu tô sentindo, acho que é coisa da minha cabeça. Acho que não segui por isso não, sabe? E aí isso acaba enfraquecendo e dando mais dúvidas do que confiança, né? Gente, aqui é muita carta de mulher. Muita carta de mulher. A gente começou com carta de mulher, vai terminar com carta de mulher. Tô achando isso lindo. Ai, Mari, obrigada. Você tá linda também, tenho certeza que você tá linda. Não tô te vendo, mas tenho certeza que você tá linda. Tá fazendo sentido isso, assim, que a gente tá conversando aqui. Eu só perguntei agora no final, né? Vê. Só agora no final que eu parei de tagarelar. Mas eu vou mostrar. A gente começou aqui, ó, com as Marias. E a gente vem de novo aqui, ó, com copas. 3 de copas. 3 mulheres, né? E aqui o conselho final, gente, é basicamente só mulher, só sentir. Aqui, ó. A cigana, o coração, 3 de copas, ó. Rainha de copas e, ó, 3 de espadas. Vocês estão vendo que aqui
É só isso. Só. Só. Pouca coisa, né, Natália? Mas então, conselho final é isso. É olhar para essa conexão de vocês, é olhar para esse sentir de vocês, é trabalhar as emoções, é trabalhar esse equilíbrio, né? Porque vai ser a partir daí que vocês vão conseguir, assim como essa cigana e aqui esse coração, né? Que traz muito essa ideia de dança, né? De fluidez, de leveza. Então, é a partir daí que as coisas vão fluir, sabe? E vai ser um pouco mais leve, né? Vocês vão sentir isso. Vou tirar aqui. Essa conexão. Então, se várias pessoas entraram aqui, muitas delas eu conheço, muitas eu sei que faz terapia, vocês sabem que eu sempre fico aqui batendo na tecla de vocês para que vocês façam terapia, para que vocês estudem autoconhecimento. Que estudar autoconhecimento é estudar a si mesmo, né? É olhar para dentro, para as suas questões. Então, isso é que vai fazer com que vocês se firmem internamente como aquela rainha de paus. Que vocês tenham essa conexão e essa força e essa certeza interna daquilo que vocês querem, daquilo que é bom para vocês, de qual oportunidade que vocês vão escolher e qual oportunidade vocês vão dizer deixa passar, né? Qual homem que vocês vão escolher, né? Eu vou escolher esse, eu vou dizer não, homem é que nem biscoito, sai um vem 18, sabe? O que é nessa força e nessa segurança interna que vocês vão conseguir acessar. Ah, eu tô querendo assinar aqui. Bom dia, Lu! Senti tua falta por aqui. Eu já tô terminando, porque eu já tagarelei 1 hora aqui. Já tô terminando. Depois tu assiste gravado. Eu vou deixar gravado e aí vocês assistem novamente, quem quiser, né? E aí, para finalizar, como a gente iniciou, né? Falando aqui sobre as Marias. Iniciamos com organização e terminamos com ela. Organização também. Então, quando a gente se organiza dentro, quando a gente limpa esses lugares, quando a gente abre espaço, quando a gente simplesmente deixa ir aquilo que realmente precisa ir e abre espaço para o novo, a gente consegue fluir, né? A gente consegue mais equilíbrio, mais paz, mais fluidez na vida. Aqui é o anjo da paz, tá? A gente fica mais harmônica, né? Então, é isso, gente. É isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã de hoje, nesse dia portal 5/5. O mega do mega da transformação, como todo mundo tá falando aí, que é real mesmo. Que o pedido, né, e a movimentação é uma mudança interna. Quando a gente muda dentro, fora, não tem como ser igual, ele vai mudar também. E vai mudar para melhor. Como a gente falou lá, na carta do julgamento, de que vai mudar para aquilo que a gente semeou, para aquilo que a gente cuidou, para aquilo que a gente, né, agiu e fez acontecer. Então, façam, né? Façam, se movimentem, olhem para si, para que vocês escolham e saibam escolher,
né? E saibam escolher realmente aquilo que faz o coração de vocês bater. Aquilo que é realmente estruturado, aquilo que tem base sólida, sabe? Aquilo que... Porque é a partir desse lugar que vocês vão conseguir construir qualquer coisa em cima daquilo. Quando a base não é sólida, a gente não consegue. Ela se sustenta por um tempo, mas depois ela afunda. Então, espero que vocês tenham gostado nessa nossa manhã de papo sobre essa energia de maio. Que vem com tudo, né? E que a gente está pronta, que a gente já está pronta para isso. A gente só precisa soltar. Só precisa soltar. Então lembrem-se de cada transformação que vier, cada mudança, cada lugarzinho que esse mês vier, pedindo para que a gente mexa, para que a gente organize, para que a gente abra espaço, que a gente solte isso, né? Que a gente diga se está vindo isso, se está acontecendo isso, é porque eu preciso olhar para isso e eu estou pronta para olhar para isso. As coisas acontecem quando a gente está pronto, mesmo que a gente não ache que esteja. Então, sigam, tá bom? Então, um beijo para vocês. Essa semana teremos live de novo, mas mais para frente eu conto aqui para vocês. Então, aproveitem muito, muito, muito esse dia. Portal, se conectem. Aproveitem para organizar e ver quais são os cantinhos que vocês precisam soltar. E lembre-se que se vocês não fizerem isso, a vida vai fazer. A vida vai fazer. Tá bom? Um beijo. E até mais.